Paz Deus, queridos, tudo bem? Bom, quero falar um pouquinho para vocês agora sobre duas coisas. Como tocar o oitavado, como você subir de uma forma prática uma oitava acima e, e se isso é viável, se isso é coerente que se faça, né? Da minha opinião para vocês, claro, né? Porque esse assunto é muito adverso, né? Então, bom, eu vou começar com a ordem invertida. Vou começar aqui falando para vocês aqui como se fazer o oitavado, né? Depois eu passo para outra parte. Eu vou falar minha opinião sobre o que eu acho sobre isso. Então, como vocês podem ver, o oitavado ele não precisa ser uma coisa que agrida os ouvidos. Ou seja, quando você sobe a oitava, não precisa ser uma coisa que machuca os ouvidos no sentido de ser agressivo demais, de ter som demais, de encobrir o restante da orquestra. Dá para se fazer de uma forma que fique bonito, que você consiga manter a linha, que você consiga manter a linha sonora de uma forma equilibrada, né? Eu até troquei de oitava no mesmo verso para mostrar esse equilíbrio para vocês, dá para fazer, né? Agora, uma coisa muito importante para quem gosta de tocar uma oitava acima, como no meu caso eu gosto muito de fazer isso, uma coisa importante é realmente você ficar atento porque muita gente fala para mim, olha, eu procuro evitar a segunda posição, eu toco uma oitava acima, mas eu procuro evitar a segunda posição, eu toco mais na quarta posição, fico ali, às vezes vou para a terceira, então às vezes fica aquele problema assim de você tocar só na quarta posição, então você fica um pouco limitado, né? Então você vê que traz uma certa limitação, porque você tem um brilho, um certo tipo de brilho na corda Mi, que é isso daqui. Se você passa imediatamente, ou seja, na nota seguinte já para a corda Lá, você de alguma forma você ofusca esse brilho, né? Porque a corda Lá ela tem um tom um pouco mais aveludado do que a corda Mi, né? Então o ideal seria você manter uma certa linha de raciocínio, ou seja, você manter uma linha de timbre para que aquela frase faça sentido, né? Aqui sim, você acaba mudando de corda no Mi, até porque você continua na corda Lá depois, né? Então você tem um contexto que favorece você para que mude de corda exatamente nesse momento, né? Se você fizer na terceira posição, por exemplo, você vai ter outro problema. Porque, na minha opinião, a frase, independente da poesia, né? Eu tô falando um pouquinho mais da questão técnica da frase. A frase ela é direcionada para o Sol. Si, Lá, Sol, Sol, Mi, ó Deus bendito. Então, para mim, é direcionada para esse bendito, né? Então, quando você, justamente nessa nota, que é o ponto alto dessa frase inicial, você fazer ele numa corda que é mais aveludada, numa corda que é um pouquinho mais apagada, que é a corda Mi, que no caso é a corda Lá, você não vai estar valorizando exatamente isso, né? Você tá... Dá para ficar bonito? Dá, mas... se você fizer na segunda posição e direcionar a frase para esse Sol, Sol, com o brilho da corda Mi, ou seja... né, aí a frase ela tem um declínio natural, que aí no Mi você já muda de corda e ela causa esse declínio naturalmente. Sol, Sol, Mi, que esse Mi seria o Tô, né? Bendito. Então ela tem um certo declínio, que a corda Lá já traz esse declínio. Então, só um paralelo aqui a esse assunto, né?
essa deveria, não é, acaba não sendo, né? Mas deveria ser a função da respiração. A função da respiração, ela deveria ser quando a frase ela tem um declínio e ela recomeça em uma nova frase ou repetindo a mesma, né? Então, a respiração seria um divisor de águas para que isso acontecesse. E não uma pausa, assim, no meio da música. Tari, pausa. Tara. Não, não deveria ser a função da respiração essa. Mas esse é um outro assunto, né? Então, então, o que eu noto é essa inabilidade. Você fica confortável demais na quarta posição, na terceira. Por quê? Por culpa de nós mesmos, na verdade. Porque o que acontecia antigamente? Acontecia antigamente, quem é da época mais antiga aí, né, sabe que eu tô falando que tinha muito aquele glissando, né? Ou se não, Por quê? Porque o glissando? Porque quando a pessoa não tem o domínio das mudanças de posição ainda, né? Ela acaba fazendo o glissando para a nota direcionar para a altura certa, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Acontecia muito isso. Então, para evitar um pouco disso, surgiu uma ideia de que se você quiser fazer o oitavado, ok, você pode fazer, dependendo do contexto, só que procurar evitar troca de posição. Então, essa é uma ideia que surgiu, né? Então, por isso, essa troca de posição ficou cada vez menos frequente, né? E a posição fixa ficou uma coisa aderida. Só que essa posição fixa, ela traz essas coisas, essas coisas que eu estava explicando para vocês agora há pouco, né? Essa falta de habilidade de você seguir no mesmo timbre, de você trocar de timbre na hora certa, de você trocar de cor na hora certa, né? Porque é uma coisa importante, né? É uma coisa importante. Agora, qual que é a preparação disso? O que eu faço com os meus alunos? Qual que é o direcionamento que eu enfim, que não tem como fazer aula, que pode fazer para estar melhorando isso? Justamente aperfeiçoar as mudanças de posição na oitava original, é uma boa estratégia, né? Então você pega, por exemplo, você tem na oitava original, né? Então, uma coisa que é muito comum eu vejo... Então, esse Lá corda solta, que é uma corda que não vibra, então fica uma coisa um pouco complicada, porque o instrumento ele começa a soar de forma instrumental e o instrumento deveria soar de forma vocal, né? Justamente o contrário. Então, quando você usa corda solta, é uma nota que você não consegue vibrar, é uma nota que ela fica reta, né? Então tem esse problema. Agora, quando você começa a evitar as cordas soltas, por exemplo, você começa a usar os quartos dedos, já é uma boa estratégia para você começar a estruturar na sua cabeça como você vai fazer para mudar de posição. Outro passo importante, fazer em posições fixas. Por exemplo, segunda posição, que é uma posição que ninguém gosta de tocar. Você pega lá... De fato é uma posição difícil, porque você tem, por exemplo, vibrato no quarto dedo, que é uma coisa difícil de fazer, né? E ao mesmo tempo manter a continuidade sonora. E depois você pode fazer para você se familiarizar com essa posição, porque quando você se familiariza com alguma coisa, você pode passar por aquilo, você pode ficar muito tempo com aquilo, pouco tempo com aquilo, e você, não importa, você está familiarizado com aquilo, né? Então essa é a ideia, você se familiarizar com os tipos de posição que você pode estar usando. Depois a terceira posição, que é bem usada, né? Depois quarta posição, que é começando com o segundo dedo. A quarta posição pode dar uma cor especial, inclusive, para esse tipo de frase, né? Então, quando você domina isso na oitava original,
você pode você vai começar a partir daí. Então, a transitar de posição. Transição de posição é um processo relativamente fácil, se você domina posição por posição, segunda, terceira, quarta posição por posição, você transitar de posição é um processo relativamente fácil para quem domina as posições. Então, daí para frente, você tocar o oitavado fica uma coisa não só mais fácil, como mais viável. Você pode fazer o oitavado, né? Eu tenho uma estratégia diferente agora. Eu troquei de corda bem no sol, quer dizer, trocas de corda em notas repetidas é uma boa estratégia também. É uma outra concepção, mas é uma boa. Inclusive, mudanças de nota dentro da mesma corda, né? Então você trocar de dedo na mesma nota é uma coisa vocal, porque se a gente cantasse isso, si, lá, sol, a própria voz, ela, quando tem notas repetidas, ela dá uma forma de que aquilo fique elegante, fique vocal, não fique uma coisa burocrática, né? Então dá para se fazer no violino. O violino é um instrumento muito privilegiado, porque você tem condições de fazer esses recursos que a voz humana tem, né? Infelizmente, muitas vezes o clarinete, o oboé, a trompa não tem esse tipo de recurso. Então, esse recurso deve ser sim aproveitado sem preconceitos em questão de mudança de posição, coisas do tipo, né? Então isso é muito importante. Agora, eu quero falar um pouco para vocês da questão do que se é viável ou não fazer, se tocar uma oitava acima na igreja, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que foi uma coisa que todo mundo fez, nossos antepassados fizeram, né, na igreja. Eu lembro que na época que minha avó ainda era viva, eu ia para a igreja com ela, eu via aqueles irmãos, muitos deles já dormem já no Senhor, já, né? Mas isso era usado e era uma coisa que trazia muita comunhão pra gente, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a igreja, ela não é nossa, né? Acho que a gente pensa às vezes que a igreja é nossa e que ela é propriedade da gente, né? A igreja é propriedade de Deus. Nós fazemos parte da igreja e a gente deve estar muito feliz por fazer parte, porque não são todos que têm esse privilégio, né? Eu conheço muitas pessoas instruídas que inclusive conhecem e que não querem fazer parte por opção, né? Então, eu acho que a gente tem que entender de quem é o dono da igreja. Essa é a primeira coisa, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente são colocadas regras demais sem saber, muitas das vezes, do próprio contexto do que acontece na igreja, né? Por exemplo, eu vi esses dias, né, gente falando que Deus não é surdo, que não precisa fazer oitavado, mas eu achei assim de muita audácia isso, né? Muita audácia. Como é que a gente se intromete dessa forma numa coisa que é nossa? A mesma coisa que um estranho chegar aqui na minha casa e querer dar ordem aqui. Não faz sentido isso. Essa igreja é de Jesus, é dele a igreja. Nós fazemos parte do corpo, mas é dele, né? E ele faz como ele quer, independente se a gente acha que é correto, que é politizado, que é politicamente correto ou não. É dele a igreja, ele faz como ele quiser, né? Então, essa é uma questão importante que eu acho. Então, eu acho que é muito fácil criticar, mas é difícil ver os frutos, né, do Espírito que Deus tem trazido através da sua igreja, né? Então, e pra gente é a mesma coisa, né? Às vezes a gente fala mal de denominação A, denominação B, porque tal igreja, eles só querem saber de dinheiro. A gente tem que entender
que a igreja não é nossa, nós só fazemos parte dela, a igreja é de Jesus. Quando você está falando contra a igreja, não importa o que aconteça. Toda igreja tem defeito e ao mesmo tempo toda igreja é perfeita, porque ela é a noiva de Cristo. Então quando a gente fala da igreja de outro, de que precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo, a gente está falando contra o próprio Deus. Essa que é a verdade, né? Então, essa é a minha opinião. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga que alguma coisa é totalmente errada e não é inspirada pelo Espírito Santo, tá certo? Deus abençoe a todos, queridos, e até a próxima. Paz de Deus com todos.